Bom, acho que a gente começou a gravar então. Boa noite para todo mundo que veio aqui prestigiar a nossa live a respeito do Nobre Rito da Cavalaria. A gente vai falar aqui hoje não só do Nobre Rito da Cavalaria, não só da nova cavalaria que foi apresentada pelo Supremo Conselho, mas também sobre vários recados e novidades que a gente tem, tanto da cavalaria quanto do GCESP, que eu já vou aproveitar para apresentar para vocês, que são dúvidas recorrentes até que todo mundo pergunta. Então, a gente vai aproveitar para, nesse momento aqui com vocês, apresentar todas as novidades que a gente tem aqui da nossa Ordem da Cavalaria, tá? É, Antes de começar, caso alguém ainda não nos conheça, apesar da gente já estar indo já para o último mês da gestão, né? Mas caso alguém ainda não nos conheça, muito prazer, eu sou o Lucas, totalmente como CC aqui do nosso estado, junto com o Henrico e com o Joãozinho, que são os comendadores Escudeiro e Pajem. O Joãozinho está inclusive aqui hoje na nossa reunião. Os nossos contatos institucionais e pessoais estão aqui na tela. Caso alguém precise entrar em contato com a gente, pode se sentir à vontade para, enfim, tirar dúvida, ou se quiser sugerir alguma coisa. Enfim, os nossos contatos estão aí para quem precisar. Só vou mutar alguém aqui, pronto. Se alguém precisar, esses são os nossos contatos, tá? E eu gosto sempre de apresentar, quando a gente faz reunião assim, as estatísticas aqui do nosso estado, que faz da gente a maior cavalaria, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Maior jurisdição. A gente tem, atualmente, aqui no estado de São Paulo, 580 cavaleiros ativos, que estão distribuídos em 26 priorados regulares com o Supremo Conselho, apesar de nós termos 39 fundados, né? Tem esse déficit aí de priorados regulares para fundados, alguns que se tornaram inativos mesmo com o passar do tempo, muitos que se tornaram inativos na pandemia, e alguns que, inclusive, estão irregulares por algum motivo bobo, ou não enviou documentação eleitoral, ou não fez o pacote de nova administração no SISDM. Então, caso seja o caso do priorado de vocês, podem entrar em contato ou com a gente ou com a própria grande secretaria, para que a gente possa ajudar a voltar a tornar regular o priorado de vocês. E cavaleiros registrados no SISDM, a gente tem 3.779. Só que com certeza esse número é muito maior, até porque muitos cavaleiros, principalmente os que vieram do SCODB na unificação, o cadastro não passou de cavaleiro para o SISDM. Então tá só como demolei. Então com certeza a gente tem um número muito maior de cavaleiros aqui no nosso estado. Aproveitando também o engajamento com a reunião, eu gostaria de divulgar o nosso grande priorado, o torneio que vai voltar. É um torneio, né, já tradicional aqui no nosso estado, que já vem sendo realizado há várias gestões, só que com a pandemia acabou que ele não foi realizado, pelo menos não completamente, né? Até a gestão passada acabou fazendo a primeira fase, mas a segunda acabou não acontecendo. Mas agora a gente pretende voltar com esse projeto para que ele de fato aconteça, e as inscrições elas foram abertas ontem, eu divulguei nas redes sociais, nos grupos também, e vão até o dia 4 de julho, na segunda-feira, e vai acontecer lá no CEOD em Bauru. Antes que vocês perguntem, as inscrições para o CEOD vão abrir, né? Se não começar nessa semana, a gente vai divulgar na próxima semana. E aqueles que não estavam sabendo ainda, a gente vai ter o nosso congresso estadual, o primeiro congresso estadual aqui de São Paulo, pós-unificação, né? Que a gente vai rebatizar como o primeiro mesmo, porque depois da unificação, nos dias 15, 16 e 17 de julho, lá na cidade de Lucas, Bauru. Pois é. boa noite a todos, pessoal. Só aproveitando que o Lucas tocou nesse assunto e aproveitando que todos estão aí também, quero informar a todos que as inscrições estarão abertas a partir, acredito que de terça ou quarta-feira, tá? Então, fiquem preparados. Como já soltamos no ato, será limitado o número de vagas também. Então, iremos soltar uma circular junto com a abertura das vagas, mas isso vai acontecer sem sombra de dúvidas essa semana, tá bom? Obrigado. Ótimo, melhor então a informação aí para vocês. Vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de julho, como de praxe, começa dia 15 de noite com a abertura e termina no dia 17, domingo, no café da manhã, tá? Lá na cidade de Bauru, então como o Zé falou, as inscrições elas vão ser abertas agora nessa semana. E o Grande Priorado ele vai funcionar como uma prova única, só que a gente vai dividir em duas etapas. Antigamente a prova ela era acontecia numa coisa só. Agora a gente vai ter perguntas teóricas, que vão ser testes, né? 10 perguntinhas teóricas, que vão valer 40% da nota, e a parte prática, que vai ser a respeito do cargo mesmo, né? Que você escolheu, sobre falas, movimento de solo, movimento de espada,
tudo mais ou menos simultâneo. Então, você entrega a prova teórica, vão te direcionar para uma outra sala onde você vai fazer a prova prática, tá? E os vencedores aí vão receber um certificado e uma medalha, tá? Que a gente também padronizou, criando, né, agora aí, o Bruno Freitas está até aí presente, essa medalha para o nosso grande priorado, enfim. E basicamente, um resumo do que a gente vai ver aqui na nossa reunião de hoje gira em torno do novo Regimento Nacional da Ordem da Cavalaria, né, que é o motivo que, de fato, a gente está aqui hoje para ver. Ele foi decretado pelo nosso grande mestre nacional no dia 11 de março desse ano, uma sexta-feira, e apresentou aqui várias novidades, e que a gente vai ver cada uma delas detalhadamente, para que não reste dúvidas para ninguém, tá? Primeiro, a redução da idade da investidura, agora para 16 anos. Houve também mudanças para as regras de candidatura para a tríade do priorado, ICC, Comendador, Escudeiro e Pajem, também para o gabinete do CCE. Temos aqui toda uma terminologia atualizada. Houve o estabelecimento de um quórum mínimo para as convocações e, o principal, o nobre rito da cavalaria. Então, vamos ver cada uma delas detalhadamente a partir de agora. Antes disso, né, eu gostaria de apresentar também aqui um pouco do nosso trabalho como Grande Conselho de São Paulo, que a gente enviou para o Supremo Conselho logo na semana seguinte que o regimento foi decretado, alguns posicionamentos aqui do nosso Grande Conselho, coisas que a gente não concordava, coisas que a gente achava que poderia ser melhor, ou até mesmo dúvidas, né, que ficou levantadas, né, a partir do texto que estava escrito. E esse ofício ele foi respondido pelos nossos grandes mestres nacionais. O Fortunato e o Tempone responderam o nosso ofício. E caso alguém queira ler os nossos questionamentos, pode solicitar também que eu envio sem problema nenhum. Eu não divulguei amplamente, fiz um questionamento mais direcionado mesmo. Mas muitas das respostas que eles apresentaram eu vou apresentar aqui para vocês também, para dar publicidade a isso, tá? Mas agora sim, começando com o que a gente veio de fato tratar, a mudança, como eu disse, no requisito para investidura, no requisito etário, agora pode investir a partir de 16 anos. Antes já podia, só que precisava da autorização do grande mestre estadual. Agora qualquer demolei aí que tenha 16 anos pode investir, desde que respeite os outros critérios, né? Que são ser um grau demolei regular. Então, investidor é um direito de qualquer grau demolei regular e não tem aquilo que muitas vezes as pessoas perguntam, precisa ter 6 meses de grau demolei para poder investir? Não. Você pode, inclusive, elevar, entre aspas, né, de manhã e fazer sua investidura à tarde, já sem problema nenhum. No mesmo dia, né, não tem problema. Desde que no SysDM você esteja já cadastrado como um grau demolei. Então, inclusive, eu apresentei bastante para os mestres conselheiros já no Conamesco e em outras oportunidades, nos CREODs, solicitando para que eles sempre deixem em dia os pacotes do capítulo para também não prejudicar o priorado, né? Muitas vezes acontecia de o ICC ir fazer o pacote de investidura e não ter como fazer porque o mestre conselheiro não tinha feito o de elevação ainda, né? Mas então basta que ele esteja registrado como grau demolei e tenha a partir de 16 anos, né? Tem a exceção para seniores regulares, com a alumni e que estejam autorizados pelo grande mestre, também podem investir, desde que fique provado, né, que não houve tempo enquanto ativo. Então, todos aqueles que viraram sêniores na pandemia e que não conseguiram investir, podem agora, né, investir como sênior, só que daí, sem mais poder participar das convocações como ativos, né, fazendo cargos de oficiais e tudo mais. E enviar para o ICC um pedido, né, informando o priorado que você tem interesse de investir. Basicamente, são esses os requisitos, tá? Eu gosto sempre de falar também a respeito dessa parceria do Supremo Conselho com a Alumni Brasil, que é de doação de rituais. Então, à medida que você faz o pacote de investidura, o Supremo Conselho já remete também para o priorado um ritual de nobre cavaleiro por membro que for investido. Então, quando você já registra o seu pacote, eles já enviam um ritual de cavaleiro, então não precisa nem se preocupar em comprar o ritual, né, que a Alumni doou aí para todo mundo que está sendo investido. E antes que me perguntem também, coisa que todo mundo sempre pergunta, a respeito da taxa, a taxa de investidura é de R$ 81 até o dia 30 de junho, porque a partir do comecinho de julho a nossa gestão já vai acabar, tanto a nossa como o gabinete do CCE, quanto a da diretoria executiva do gabinete do grande mestre, e então vamos ter uma nova assembleia, né, de estabelecimento de taxas, né, esqueci o nome certinho dessa assembleia, não lembro o nome, mas é que estabelece as taxas e os valores correntes no Grande Conselho, e atualmente, então, até o dia 30 de junho, a taxa é de R$ 81, tá? E incluído já o ritual, como eu falei. Também tivemos alterações nas eleições da cavalaria. O direito a voto do priorado foi finalmente estabelecido
a regra proporcional, que agora, se você é investido, por exemplo, em junho, você frequentou todas as convocações até o dia da eleição, você pode votar, né? Então, a porcentagem, ela é proporcional. Muitas vezes, né, os priorados acabavam fazendo do jeito que queriam, porque a legislação realmente não estabelecia isso na outra versão, e agora já estabelece esse voto proporcional, o que é muito bom, né? Garante aqui uma maior isonomia e também um direito a voto maior para todo mundo. Então, conta a partir da data da sua investidura, né? Também tivemos alteração nas regras de candidatura para ICC, escudeiro e pajem. Agora, para você se tornar um ICC, você precisa ter sido ou estar sendo, né, na atual gestão, um comendador escudeiro ou pajem do priorado, né? Essa é uma regra que eu particularmente não concordei muito, porque eu acredito que diminui, né, a possibilidade de um cavaleiro se tornar ICC, já que a idade de ativo, né, já é reduzida com relação à ordem de Molay, né, do capítulo. Mas aqui nesse caso eles seguiram a mesma regra que vale para o capítulo, né? Então, para você se tornar mestre conselheiro, você precisa ter sido ou estar sendo o primeiro ou segundo conselheiro. Aqui eles seguiram a mesma regra, tá? Também mudanças para as regras de candidatura do ICCE, escudeiro e pajem estaduais. O que mudou aqui foi o estabelecimento da regra tanto para o ICCE, quanto para o escudeiro, quanto para o pajem estaduais, de ter sido ou estar sendo aí, né, ICC do priorado por 6 meses. Atualmente, né, a legislação diz que só para o ICCE ele precisa ter sido ICC do priorado dele. Mas agora, como teoricamente, né, o escudeiro e o pajem eles substituem o ICCE, caso o ICCE falte ou, enfim, seja demitido ou qualquer tipo de situação, o escudeiro e o pajem também precisam ser ou estarem sendo, né, ICCs aí dos seus priorados. No entanto, como esse regimento ele foi decretado agora no mês de março, né, pouco mais de 2 meses, a gente solicitou para o Supremo Conselho, nesse ofício que eu comentei, para que, especificamente nessas eleições aqui do Grande Conselho de São Paulo, como regra de transição, valessem as regras antigas. Até porque no mês de março já havia mobilização de candidato, né? Então, para não prejudicar ninguém, essa regra eleitoral para ICCE, para o gabinete, né, do ICCE, vai valer só a partir da próxima eleição. Assim, todo mundo já vai estar mais acostumado com a legislação nova, tá? Então, inclusive, né, a gente está em período eleitoral já, né, do Grande Conselho. Acabou agora no dia 17 o prazo para envio das candidaturas. E assim que eles foram homologados, aí a Comissão Eleitoral vai publicar os atos, né, circulares. E eu também vou fazer questão de compartilhar com vocês no grupo aí, ou os candidatos que a gente vai ter aí para o próximo gabinete, para que vocês possam conhecer o trabalho e tudo mais. Além disso, esse é um slide muito importante que eu gostaria de pedir para que todo mundo prestasse bastante atenção, a respeito dos novos termos, né, que a gente tem agora para a cavalaria. A gente já estava acostumado a se chamar de Sir, né, para cavaleiros ativos e seniores, né, dentro do ritual mesmo, ele fala Sir protocolista, Sir porta-bandeira, né, o próprio ritual já coloca isso. Só que a palavra Sir do inglês, ela não admite plural, então não existe Sirs, né? No ritual tem até alguns momentos que ele fala Sirs, mas essa palavra ela simplesmente não existe. Então, a partir de agora, sempre que a gente estivesse falando a respeito de um coletivo de cavaleiros, sejam eles ativos ou senhores, a gente vai utilizar o termo senhores. Então, senhores cavaleiros, unamos-nos em oração e assim vai. E para os Grã-Cruzes da cavalaria e para os Cavaleiros do Manto Prateado, que são 2 títulos honoríficos que eu vou falar daqui a pouquinho, eles podem ser chamados de lords, tá? Então aí vai ser a forma de tratamento deles. E o sistema organizacional da cavalaria, ele foi definido agora num rito, né? E o que se define um rito é um conjunto de liturgias que tem um objetivo final. E é exatamente isso que é o nobre rito da cavalaria, né? Um conjunto de encenações que vão acontecer para provocar no cavaleiro um objetivo final, ou seja, ela uma reflexão histórico-filosófica, né? E o que a gente conhecia, né, como graus, né? No SCODB eles conheciam como graus, no RFB como ordens, foi padronizado como cerimônia agora, né? Grau ele é definido como uma etapa do sistema. Então, dentro da cavalaria, a gente tem apenas o grau de nobre cavaleiro. Antigamente, falávamos grau do ébano, né? Até outros, né, rituais está escrito, né, grau, mas a partir de agora a gente vai utilizar o termo grau apenas para o grau de nobre cavaleiro, tá? Porque o nosso Supremo Conselho está em tratativas com o Demolay International para poder chamar essas cerimônias extras da cavalaria de grau também, tá? Então, por enquanto, para evitar qualquer tipo de problema diplomático com o Supremo Conselho Internacional,
vamos utilizar o termo cerimônia. Então, sempre vai ser cerimônia de alguma coisa. E o modo como essas cerimônias serão concedidas vai ser chamado de investidura, tá? Então, não é iniciação, não é exaltação, não é nada. É simplesmente investidura, assim como a gente usa para o grau de nobre cavaleiro. Então, qualquer uma das etapas do nobre rito da cavalaria vão ser cerimônias e dentro do nosso ritual, como grau, a gente vai ter o de nobre cavaleiro por enquanto, tá? E todas essas cerimônias concedidas por investidura. Foi também estabelecido o quórum mínimo para convocações, uma coisa que não tinha, é uma novidade agora para a Ordem da Cavalaria. Trago aqui, inclusive, o diagrama 1 do nosso ritual. A gente sabe, né, todo mundo sabe que o priorado ele tem 11 cargos ritualísticos, mais o organista, né, 12, mas sem contar ele, a gente tem 11 cargos ritualísticos. E agora foi estabelecido o quórum de 10 cavaleiros ativos para a abertura de uma convocação ritualística. Esse número me causou bastante estranheza, porque a princípio, né, já são 11, né? E no regimento da cavalaria, eles não colocaram qual que é o cargo, né, que não precisa ter. E esse foi também um dos questionamentos que a gente levou para o Supremo Conselho, e eles responderam que é o preceptor que pode cumular as funções do porta-bandeira também. Então, o porta-bandeira, caso não tenha nenhum cavaleiro ativo para fazer, né, não tem problema deixar sem o porta-bandeira. Pode seguir o ritual, o preceptor cumula as funções do porta-bandeira. O que também me causou bastante estranheza, né? Porque é bastante ilógico, né? O preceptor sair daqui, dar uma puta volta para pegar a bandeira, para depois voltar, para depois devolver. Mas, se um dia o priorado de vocês estiver aí, sem ninguém faltando pelo menos um cargo, né? E não der para fazer, não tem problema colocar o preceptor para fazer o porta-bandeira junto. Mas é só em casos excepcionais mesmo, né? Não é uma regra, né? A regra mesmo é ter os 11 cargos obrigatórios, tá? Mas então aqui trazendo para vocês essa questão que também levantou dúvida, né? Já que não estava escrito explicitamente, tá aqui agora para vocês saberem também, tá? Essa mais uma novidade. E agora, entrando realmente no que eu acho que todos vieram ver, é a respeito do nobre rito da cavalaria, né? O nobre rito da cavalaria veio para finalmente unificar a cavalaria aqui no nosso Supremo Conselho, unificar o programa de sublimes ordens com o ilustre rito da cavalaria do Brasil, trazendo aqui algumas novidades que eu vou apresentar para vocês, tá? Todo esse nobre rito da cavalaria, ele vai compor aqui um conjunto de cerimônias, como eu comentei com vocês, para provocar nos cavaleiros aqui um aprofundamento de estudos históricos, culturais, morais, filosóficos, e vai ser dividido em 3 ciclos, tá? Esses ciclos serão, iniciando nas cerimônias do ciclo histórico, que é composto aí pela cerimônia do Cavaleiro da Capela, do Cavaleiro da Cruz de Salém, do Cavaleiro Extemplário e do Cavaleiro da Tríade. Aqui eu já vou apresentar para vocês os requisitos para a investidura de cada uma dessas cerimônias. O Cavaleiro da Capela, ele precisa, para ele poder, né, ser investido no Cavaleiro da Capela, o cavaleiro precisa ter 6 meses da data da investidura como um nobre cavaleiro. E esse é o único requisito, por enquanto, né? Quando eu falar a respeito do curso do nobre cavaleiro, eu explico mais para frente. Mas quando esse curso for estabelecido, vai precisar também ter sido aprovado nesse curso aí para poder ser investido no Cavaleiro da Capela, tá? Mas por enquanto, como esse curso ainda não existe, basta ser um nobre cavaleiro aí e ter 6 meses da sua data da investidura. Depois, para ser concedida, né, a cerimônia do Cavaleiro da Cruz de Salém, você precisa ter 18 anos, né, ou cumprir aí com um interstício de 6 meses do Cavaleiro da Capela. Já vou explicar como que funciona esse ou. Aparentemente é bastante confuso, mas se você parar para pensar, é bem simples de entender. Esse ou é da lógica matemática da coisa aqui. Então, esse ou ele está aqui para explicar, para acontecer o que acontecer antes. Então, vale o que você conseguir antes. Então, vamos supor que eu fui investido com 19, eu posso ser ou antes esse interstício do plástico, né? E vai, né? Com 18 anos e a tríade com 19 anos ou 6 meses no Cavaleiro tem Uma live da Colaria. Ah, tá, eu acho que você tá falando com
E eu já explico também o motivo pelo qual você não pode pegar tudo de uma vez só, tá? Então, esses são os requisitos do ciclo histórico, tá? Depois a gente vai para o ciclo filosófico, que seria o segundo ciclo dessas cerimônias, composto aqui pelas cerimônias do Cavaleiro do Ébano, Anon e Cadência, tá? Os requisitos são do Ébano 19 anos ou 6 meses da Tríade, que foi esse último aqui do ciclo histórico, o Anon 20 anos ou 6 meses do Ébano e o Cadência 20 anos ou 6 meses do Anon, tá? Já vou aqui apresentar, eu coloquei, não sei se vocês viram nos stories do GCESP, é uma caixinha de perguntas e aqui já temos uma pergunta que perguntaram lá, que eu já vou responder. Quem veio do RFB era um pouquinho diferente a configuração. O ébano você podia pegar no próprio priorado, assim como o grau de cavaleiro, né? E todas as outras cerimônias, que eram chamadas de ordens, você precisava participar de eventos estaduais. Então, tem muitos casos de cavaleiros que são ébanos sem ter as outras cerimônias. Aí resta a dúvida. Como que você vai fazer para progredir no sistema? Você vai ter que começar do ciclo histórico também. Então, se você só tinha o ébano, você vai precisar voltar e fazer o capelo, o salengo, o exemplar e o tríade. Aí você pode pular o ébano, porque você já tem, né? E para poder seguir para o Anon, né? Então precisa passar pelo ciclo inteiro, porque agora o ébano ele está dentro do sistema, né? Não está mais deslocado como era anteriormente, tá? E quem veio de qualquer um dos Supremos e já tinha qualquer uma das cerimônias, elas estão válidas ainda, né? Não precisa fazer de novo ou participar de novo da cerimônia. O que você já conseguiu no seu antigo, antes da unificação, continua valendo a partir de agora, tá? Essa foi uma outra dúvida também que perguntaram lá. Então não precisa se preocupar, por exemplo, eu cheguei no Anon, agora eu vou ter que refazer tudo. Não, você pode, você tá ainda, né? Tudo que você já tinha antes, você continua tendo sem problema nenhum, tá? E, só para pincelar rapidamente, o ciclo de títulos honoríficos. Aqui ainda não está estabelecido se isso é um prêmio, se isso é uma honraria. Então, foi dado o nome mais genérico de título honorífico mesmo, né? Que são 3, o Cavaleiro Comendador da Cavalaria, que pode ser concedido tanto para cavaleiros ativos quanto seniores, e o próprio priorado pode indicar, então alguém que fez algum trabalho relevante em prol do priorado pode receber o Comendador da Cavalaria. O próprio priorado pode fazer, inclusive, o pacote, né, no SysDM, lá na aba de honrarias e prêmios, o ICC e o PCC, né, que vão ter esse acesso. O Gran Cruz da Cavalaria, tanto para ativos quanto para seniores também, só que agora que tenham realizado um trabalho de impacto mais a nível estadual. E o Manto Prateado é para seniores ou maçons que tenham realizado aí trabalhos em prol tanto do Estado quanto do país, tá? A grosso modo, para dar para entender, a gente tem que o Cavaleiro Comendador da Cavalaria é como se fosse o Chevalier, um trabalho mais local, e o Manto Prateado é como se fosse a Legião de Honra, né? Um trabalho mais a nível de impacto estadual, nacional. Eles não têm nada a ver, né? Mas só para você entender como que funciona, né? A grosso modo, é mais ou menos assim, tá? Então, aqui uma outra pergunta também que fizeram lá no Instagram. Antigamente, né, antes da unificação, no AFB, os tios, né, maçons, também podiam receber o Gran Cruz da Cavalaria e agora não podem mais, né? Para maçom é só o manto prateado. E como que funciona para quem já tinha o Gran Cruz antes da unificação? Continua tendo sem problema nenhum. O que vai mudar é que a partir de agora não pode. Então, sorte daqueles, né, que já receberam antes da unificação. No caso, até o tio Gonzalez está aqui presente, né, que é um dos lords, né, que a gente tem, que é maçom também. E agora a principal dúvida, né? Como que vai funcionar, então, para você progredir de uma cerimônia para outra? Como eu falei, você precisa cumprir o interstício ou ter a idade mínima. Eu já expliquei essa questão do ou, mas eu falo de novo. É aquilo que você conseguir antes, tá? Ter presença no priorado, óbvio, né? Participar das convocações, não ir apenas para conseguir essas cerimônias, né? Mas participar de uma maneira geral no priorado, tendo aí pelo menos 50% de presença nas reuniões, e receber a certificação do programa de ensino. Esta é a principal trava que não te permite receber todas as cerimônias de uma vez só. Porque senão seria muito bom, né? Você investir com 20 anos, aí você já tem esse requisito, você já tem esse, já tem esse, já tem esse. Você pode receber tudo, né, teoricamente, de uma vez só, numa própria, única convocação mesmo, né? Se o seu prioridade tivesse essa possibilidade, né? Você poderia receber tudo de uma vez só, se não fosse esse requisito final aqui que eu falei, da certificação do programa de ensino, tá? Esse aqui é um print do SysDM, que todos vocês aí, a partir do momento que já forem investidos em pelo menos o Cavaleiro da Capela, vai estar disponível lá na aba lateral esquerda, onde tem aquelas
aqueles monte de itenzinhos naquela aba azul, vai ter o Nobre Rito da Cavalaria, e vocês vão poder abrir aí o ambiente virtual de aprendizagem, e vai estar cinza caso você ainda não tenha, e verde caso você já tenha passado pela cerimônia, para você poder fazer aí o programa de ensino, tá? Tem 2 tipos que eu vou explicar melhor daqui a pouco, mas se você tirar 60%, vai ser conhecido como aproveitamento mínimo, e a partir de 80%, aproveitamento de excelência, mas eu já explico melhor como que vai funcionar isso. Isso quer dizer que vocês vão ter que fazer uma prova, né? Vocês não, nós teremos que fazer uma prova, né? Uma avaliação aí para certificar que de fato você entendeu aquilo que estava sendo passar na cerimônia. Então, para as cerimônias do ciclo histórico, nós teremos questões testes que vão valer nota e algumas questões discursivas que não valem nota. Muitas pessoas já estão zerando a prova porque não estão entregando as questões discursivas. Tem que entregar todas as questões e também não pode copiar e colar, né? Não caiam nessa tentação de copiar e colar as coisas, né, dos materiais aí, ou até mesmo do próprio ritual, para colocar na provinha, tá? Os corretores, eles não vão aprovar você se você copiar e colar. E respondam, né, de fato, essas questões aí, né, sem tipo, deixar em branco, ou então botar um ponto e só enviar. Apesar de não valerem nota, essas questões elas são fundamentais para que os corretores entendam que você, de fato, não só chutou a prova inteira, né? E essas questões testes, elas vão ser avaliadas assim como é a Olimpíada Nacional da História do Brasil. Não sei se algum de vocês aqui já fez essa prova. Na minha escola a gente fazia. E é um sistema de avaliação bem interessante, que você vai ter lá 4 alternativas, uma que vai estar completamente certa, outra que vai estar completamente errada, e outras 2 que vão estar meio certo, né, mas incompletas. Então, dentre as 4 alternativas, você tem que clicar, né? É ideal que você clique naquela que é mais correta, né? Que tem mais informações. Quando vocês forem fazer essas provas, vocês vão ver mesmo, né? Que você fala, pô, mas essa alternativa tá certa, né? Só que a de baixo tá mais, então eu devo marcar a de baixo, né? E aí que tá a questão da porcentagem. Então, por isso que às vezes a porcentagem que você vai tirar, vamos supor que tem 10 questões. Não quer dizer que você vai tirar um múltiplo de 10, né? Na sua nota. Porque a sua nota ela pode ser parcial, né? Se você não clicou naquela alternativa mais certa, né? E se você vai clicando nas mais certas, a sua nota vai subir, né? Aí dentro do ciclo filosófico, o ébano e o anão vão ser perguntas discursivas, né? Que você vai ter que digitar a resposta. E o cadência é uma monografia, mas ninguém precisa assustar, porque não vai ser uma monografia de TCC ou então uma tese de mestrado, nada demais. O Supremo ainda vai mostrar como vai ser, né, dar algum modelo, mas não precisa assustar não, tá? E os corretores, eles têm, em tese, 15 dias para corrigir a sua prova após o momento que você envia ela, né? Só que todo mundo que está fazendo já está reportando que no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, os corretores já estão liberando a nota. Então, eles estão bem rápidos com relação a isso, tá? Uma coisa que já me perguntaram, que aconteceu, é de um menino que estava fazendo, o computador desligou do nada e ele, né, teve que refazer a prova inteira. O SysDM, ele não salva as respostas. Então, quando você for fazer a sua prova, sente de fato para fazer a prova, porque se você sair ou deslogar, acontecer alguma coisa, você vai perder todo o seu progresso, né? Ou então, a gente indica, né, que você vá fazendo a prova e vá anotando num Word ou então no bloco de notas as questões, né, para que você, caso aconteça alguma coisa com a sua internet, sei lá, você não perdeu tudo que você tinha feito, tá? Então, é uma dica aqui. E dentro do ambiente virtual de aprendizagem, quando você clica, né? Então, suponhamos que a gente clique aqui nesse Cavaleiro da Capela. Quando você clica, ele abre uma outra aba aqui com outros 4 subabas. Uma apresentação, que vai ser um textinho introdutório, um material de estudo, alguns vídeos, no caso, lives, né? Que o pessoal da comissão aí nacional elaborou para que vocês possam também assistir, né? Elas foram gravadas e estão aí disponíveis o link. E, finalmente, a prova que você inicia aqui, tá? Eu tinha comentado anteriormente, meio por cima, a respeito do programa de excelência, né? Mas vamos supor, então, que eu fiz a minha prova e para eu ser aprovado, eu preciso tirar pelo menos 60%, né? Ser aprovado para poder pegar a próxima cerimônia, eu preciso tirar pelo menos 60%, né? Ter pelo menos 60% de aproveitamento. Se eu tirei, tipo, sei lá, 59%, eu não passei. O que eu posso fazer? Eu posso refazer essa prova em uma semana. Então, você vai receber o feedback do corretor, ele provavelmente vai indicar para você o motivo pelo qual você reprovou, ou então que você deve estudar mais, e é indicado que nessa uma semana, nesse meio tempo, você estude, né, leia os materiais de novo,
assista aos vídeos, tire suas dúvidas, para daí, depois de uma semana, refazer a prova, né? E quem sabe tirar uma nota melhor. E eu comentei com vocês que tem também o aproveitamento de excelência, né? Que entra aqui nesse caso do programa de excelência, que é para quem tira mais de 80% de aproveitamento na prova. Então, vamos supor que eu tirei aí 70%. Eu passei na prova, já posso pegar a próxima cerimônia. Mas, se eu quiser melhorar a minha nota, eu posso refazer a minha prova, só que só depois de 3 meses. Então, eu tenho aí 3 meses de tempo, né, para talvez estudar mais, etc., e tentar refazer a prova para tirar uma nota melhor, tá? Aqui, para mostrar para vocês, eu vou mostrar um exemplo do ébano. Então, aqui a gente tem o PIN do ébano. Essa aqui é a excelência, né, a coroinha da excelência, e essa aqui virou o PIN da excelência do ébano. Então, todo mundo que pega o ébano, né, já faz a prova aí, pode comprar já o seu PIN normalzinho. Agora, se você passou com excelência, com mais de 80%, aí você já vai poder comprar o seu PIN de excelência. E se você passar em todas as provas com excelência, com mais de 80%, você vai poder comprar lá no SISDM a sua comenda de oficial cavaleiro, que significa que você passou por todo o programa do Nobre Rito da Cavalaria com excelência, né? Aprendendo tudo direitinho, né? Em tese, sabendo de tudo. Como eu comentei com vocês, além dos programas de ensino que a gente já tem, né? Acho que eu vou até passar pelo próximo slide, fica mais fácil de explicar. Aqui a gente tem os materiais de estudo, né? Que ficam disponíveis naquela subaba que eu mostrei anteriormente. Já estão disponíveis do Capella até o Anon, tá? Todos esses materiais de estudo. São materiais que estão muito bem feitos, assim, estão muito bonitos e, assim, bem revisados, bem escritos, umas imagens, assim, fantásticas, assim. Esses materiais estão muito, muito, muito bons. Eu sugiro que todos vocês que já tenham acesso já peguem para ler e estudar. São materiais que, de fato, ficaram muito bonitos e bem feitos, bem escritos, e que são aí a base para fazer a prova. Basicamente, tudo que você vai cair na prova está no material de estudo. Então, se você lê o material de estudo, você já consegue fazer a prova e ir super bem, né? Então, não precisa, tipo, ter o ritual, por exemplo, para fazer a prova. Muitas vezes demora para chegar, você já quer fazer a prova rápido. No SISDM, no dia mesmo que você for investido, provavelmente já vai estar o seu acesso, né? Se o seu ICC fez o pacote direito, já vai estar o seu acesso lá no nível que você recebeu a cerimônia, para você já estudar, já ler e tudo mais, já ir atrás. Então, eu indico aqui que todos leiam, né, e possam ver. Por enquanto, né, como eu mencionei, a gente já tem de todo o ciclo histórico e do filosófico o Ébano e o Anon. O do Cadência deve sair no Senode, onde vai ocorrer a primeira concessão, né, do Cavaleiro da Cadência a nível nacional. E vocês podem, inclusive, né, tem até amanhã para se inscrever no Senode com o alojamento, né, com o hotel, e até o Senode para receber o Cadência, né? Então, o material de estudo do Cadência deve ficar disponível só depois do Senode. E tem também um inicial aqui, que ainda vai vir, provavelmente para o início do ano que vem, que é o material do grau de Nobre Cavaleiro. Então, além de todas as cerimônias extras, né, do Nobre Rito da Cavalaria, as comissões nacionais elas também estão preparando um material para nível, né, de priorado mesmo, né, para o nobre cavaleiro que é apenas um nobre cavaleiro, até para, né, aqueles meninos que investem com 16 anos poder aproveitar, né, o tempo do interstício, né, de 6 meses, ou então até chegar nos 18 anos, para aprender, né, ler mais aí sobre o próprio grau de nobre cavaleiro. Então, é por este motivo que esta comenda ela ainda não vai estar disponível, né, para vocês já comprar. Primeiro, porque não tem ainda o do Cadência, e segundo, porque não tem ainda o de Cavaleiro. E é esse um outro requisito que vai precisar para você poder ser eleito ICC do seu priorado. Ter feito e ter passado no curso de Nobre Cavaleiro, tá? Eu tinha comentado lá atrás alguns dos requisitos, né, para você ser eleito ICC do priorado. Esse é mais um dos requisitos, tá? Mas isso, obviamente, só vai valer quando o curso de Nobre Cavaleiro estiver já disponível no SISDM, tá bom? E agora, né, uma outra novidade grande, né? Nosso estado que estava bastante acostumado, né, pelo menos metade do estado estava bastante acostumado com os eventos estaduais da cavalaria. Até o momento a gente não tem previsão, né, até o final da gestão, de fazer nenhum tipo de evento estadual da cavalaria, até porque a gente já vai ter o CEOD agora em julho, né? Então, grandes eventos assim junto, às vezes o pessoal não engaja muito, mas até o final da gestão a gente não tem a intenção de fazer nenhum evento estadual para concessão de nenhuma das cerimônias, né?
Até porque, a partir de agora, todas essas cerimônias já podem ser concedidas nos priorados, exceto o último do filosófico, que é o Cavaleiro da Cadência, e os dois últimos do ciclo de títulos honoríficos, que é o Gran Cruz e o Cavaleiro do Manto Prateado. Então, o próprio comendador pode ser concedido no priorado, né? Então, já está disponível para concessão. Então, essa é também uma outra grande novidade, né? E aqui a gente, como gabinete, se coloca também à disposição para ajudar vocês, né, aí dos priorados, a se organizarem com essas concessões, né? E aqui o que a gente indica, né, como um primeiro passo, é começar com o capela, né, que é o primeiro, né, por óbvio, para começar. E também é o mais simples de ser concedido, né? O capela, ele precisa apenas de 2 personagens que vão contracenar e de um orador para fazer aí a contextualização histórica no comecinho e do ICC para a transmissão dos segredos. Então, em 4 pessoas, você mata já o capela. Então, é tranquilo de você fazer, tá? Uma outra questão que foi levantada pelo pessoal é com relação às roupas. A questão das roupas, né, ela ainda, né, a gente não tem isso à venda no Demolay Shop, essas roupas novas, né? Mas em todos os materiais de estudo, vocês vão ter lá no final, nas últimas páginas, imagens ilustrativas de todas as roupas, como deve ser de acordo com o pessoal que retraduziu os rituais. Então tem ali modelos, né, que vocês podem levar até para a costureira aí, da sua preferência para fazer. Mas o capela, como eu disse, é o mais simples de ser realizado e pode ser feito, inclusive, com as próprias roupas do grau Demolay, né, da iniciação ao grau Demolay. Dá para adaptar e fazer tranquilamente o capela, tá? Então, é tranquilo já de começar esse programa, né, com a concessão do capela. E a gente, como gabinete, de novo, né, se coloca à disposição para ajudar vocês no que for necessário, né, para começar, de fato, a estabelecer esse programa, né, para começar a fazer dar certo o negócio, né. Alguns priorados já estão se mobilizando, né, para ir atrás das roupas, para começar a conceder e tudo mais. O meu priorado mesmo já concedeu o capela, e a gente pretende conceder o Cruz de Salem ainda esse mês. E assim, deu bastante certo, a gente conseguiu fazer tranquilamente, e mais uma vez me coloco à disposição para ajudar vocês no que for necessário, tá? E, como eu tinha falado, né, a gente tem o certificado de excelência. Só que para que o certificado de excelência ele vai me servir, além de ressaltar o meu próprio ego de eu ter uma comendinha? O certificado de excelência ele vai ser necessário para as concessões. Então, para você poder conceder qualquer uma dessas cerimônias, você vai precisar ter sido aprovado com excelência na prova daquela cerimônia. Isso é bem óbvio, né? Até porque, tipo, para você poder conceder direito, teoricamente você tem que ter aprendido direito, né? Então, em tese, você precisa aí ter essa certificação de excelência para poder conceder. Então, lá no SysDM, quando você for gerar o pacote, né, da investidura, além de perguntar quem vão ser os irmãos a serem investidos, o SysDM vai perguntar também quem foram as pessoas que concederam para poder liberar, né, se eles tinham de fato esse programa de excelência feito ou não, tá? Mas isso também só vai começar a valer mais para frente, né, quando o programa inteiro já for disponibilizado. Por enquanto, não precisa ter excelência, né? Então, o seu priorado pode simplesmente pegar aí quem tinha o Pacto Secreto ou o Capela, né, dos Supremos Conselhos anteriores, para já começar a conceder tranquilamente o Capela, que é a primeira cerimônia. E aqui eu trouxe para vocês um exemplozinho, né, do certificado que a gente recebe lá no SysDM, quando a gente termina a nossa prova, né? Eu fiz a prova e no dia seguinte já tive a resposta, foi bem rápido, os corretores corrigiram bem rapidão. Então, eu fiz num dia, já recebi no outro, e eu passei com excelência, então aqui mostrando para vocês como que é o certificado, e agora eu já posso comprar, né, se eu quiser, o meu PIN da excelência, esse aqui é do Capela, né, comprar o PIN da excelência do Capela, se eu quiser, né, comprar e ter, ou até mesmo imprimir esse certificado e guardar, tá? Todos os rituais já estão disponíveis na Demolay Shop para venda, vou mostrar aqui para vocês, é um monte de ritual, né, todos esses rituais já podem ser adquiridos, né, no Demolay Shop. E compensa comprar o combo, tá, gente? Eles vendem os rituais separados e também o combo. Compensa aí ver com o pessoal do Priorado e comprar o combo, porque fica mais barato, né? Aí todos eles por R$ 105. E tem também como comprar o combo com pins, né? Eles têm também essa opção. Eu optei por comprar apenas os rituais mesmo, né? Sem os pins. E a gente está adotando no Priorado esses rituais aí, né, com
com essa compra que a gente realizou, tá? Para poder comprar, você pode comprar, né, sem ter essas cerimônias, né, porque o Demolay Shopping, infelizmente, não tem esse nível de barreira de acesso, né, mas é indicado, né, que você não compre se você não tem, né, porque você não pode ler, né, perde a graça, né, ler as cerimônias antes da hora, né, é, e também não é certo, né. Então, o que a gente indica, né, é que você peça aí para algum dos tios do priorado, ou então algum sênior aí que já tenha todos, para comprar, né, mesmo que você queira já ter todos, né, compra e pede para ele deixar guardado, ou então entrega para você e você não lê os rituais, né, mas compensa comprar o combo, né, como eu comentei com vocês. Tá tudo já à venda no Demolay Shop, também compramos e chegou super rápido, tá? Apesar do frete ser caro, como todo mundo reclama, mas chegou bem rápido, né? Então a gente não teve problema com relação a isso, tá? Os paramentos novos, né, do ciclo de títulos honoríficos, a partir de agora as novas concessões elas devem seguir aí o novo padrão, que é esse aqui para o Comendador da Cavalaria, esse aqui para o Gran Cruz, esse aqui para o Manto Prateado, mas quem já tinha dos Supremos Conselhos anteriores pode continuar usando os que já tinha, e agora, né, esses novos paramentos ficam válidos apenas para as novas concessões, ou então para quem quiser atualizar, né, o seu paramento, pode comprar o paramento novo, tá bom? Bom, basicamente o que eu tinha para apresentar era isso. Agora eu gostaria de abrir para dúvidas. Eu vi que a gente recebeu algumas dúvidas aqui no chat. Eu vou dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta ou se eram mais comentários mesmo. Vamos. Aqui, temos uma pergunta do Kelvin. Jimenez, o cumprimento do mandato tem que ser integral? Contexto para posterioridade. Requisito de candidatura para ICC. Ter sido um comendador anteriormente. Então, sim, o cumprimento do mandato ele tem que ser integral, ou então você estar cumprindo, né, o mandato. E aqui, obrigado, então, por você ter deixado esse contexto para eu ler depois e saber. O Wilson comentou a respeito dos 10 cargos, né? A cerimônia simplificada não precisa mais que 5, 6 cavaleiros. Exatamente, né? Então, se não tiver ninguém para fazer, faz a simplificada mesmo, que é mais simples, ou então faz a normal, né? Só que aí, mesmo que se tiver só 10, não tem problema o preceptor acumular a função do porta-bandeira. O Kelvin comentou também a respeito, foi respondido junto ao ofício qual foi a justificativa ritualística dessa instrução de acúmulo de funções? Não, eles simplesmente colocaram essa regra, tá? Contrassenso do que sempre foi instruído e passado para capítulos de Supremas Instruções. Concordo, inclusive, as comissões elas estão elaborando, né, as novas Supremas Instruções e vai ter Suprema Instrução da Cavalaria também, pelo que eu conversei com o pessoal, que vai instruir melhor isso. Inclusive, eu acredito que esse requisito não, essa questão do quórum também esteja colocada na Suprema Instrução aí da Cavalaria quando ela vai ter, quando ela for publicada, né? Para, enfim, não ter dúvida, né? O tio Cláudio pediu o link. Vai ser o mesmo link que você utilizou para acessar aqui, tio. Eu só vou trocar o direcionamento. Lucas Melo, 60% mínimo, são 5 alternativas. Sim, eu só dei um exemplo, né? Na questão de serem 4. Mas no caso ele corrigiu dizendo que são 5, né? A certíssima, a errada e as meio certas. A parcialmente certa e 2 erradas. Tá. Então não é como eu pensei como era na Olimpíada de História. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu gostaria de perguntar mais alguma coisa, seja via chat ou via áudio aqui? Pode aproveitar também. Já dizendo, né, caso vocês tenham problemas com a prova no que diz respeito a sistema, podem abrir ticket no SysDM para a comissão de informática. Caso vocês tenham problema na prova com relação à correção, ou se então se vocês não concordarem com a correção do corretor, podem abrir ticket no SysDM para a comissão de educação, tá? Até são coisas, né, que às vezes o pessoal direciona errado no SysDM e aí demora para ter a resposta. São para essas comissões que vocês têm que mandar os problemas que vocês forem tendo, tá? Então aí tudo pelo SysDM mesmo, abrindo os tickets lá, que o pessoal também costuma responder bem rápido, tá? As comissões elas estão respondendo bem rápido os questionamentos. Bom, gente, então agora basicamente é começar a botar a mão na massa, né? E ver aí, começar a fazer as concessões. Eu indico que vocês vejam aí no priorado de vocês alguém que já seja cadência, né? Ou então que já tenha tido pelo menos todos até o Anon, para poder começar a fazer a compra dos rituais, a ver a questão das vestimentas, né? Para poder começar as concessões.
E a expectativa, né, para a próxima gestão, a nossa gestão se encerra agora no CEOD, né, no mês de julho. No entanto, a próxima gestão começa só no primeiro dia de agosto. Então, a gente vai ter algumas semanas aí de cogestão, e é o que eu pretendo fazer com o próximo grande mestre, com o próximo CCE, definir, né, como que a gente vai fazer uma estratégia, né, mais inteligente aqui para o Estado, de fazer essas concessões, talvez macro-regionais. A sugestão aí que eu recebi de várias pessoas é da gente fazer uma divisão do Estado em 4 macro-regiões da cavalaria e ver, né, dentro dessas macro-regiões, quais são os priorados que participam, e organizar entre esses priorados as concessões, né, para elas irem acontecendo ali entre os priorados, para ter mais gente, né, para ser como se fosse um evento, né, que a gente tinha antigamente, como um evento da cavalaria, né. Mas essa é uma expectativa que a gente pretende só para a próxima gestão. Como eu falei, a gente não tem tempo hábil, né, para organizar nenhum tipo de evento. Ou então, se a gente, mesmo que a gente tivesse, a gente poderia organizar apenas um e também seria injusto com as outras macro-regiões, né? Então, a expectativa é deixar para a próxima gestão, né, a gente sentar no período de cogestão e analisar em conjunto aí qual que vai ser a melhor estratégia, né, para daqui para frente, para a gente poder fazer isso acontecer e acontecer de um jeito bom para todo mundo, né? E então, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu permaneço também à disposição no WhatsApp, né? O meu número estava lá no comecinho da apresentação. Mas se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem perguntar, seja por WhatsApp, por e-mail, enfim. A gente fica à disposição para ajudar vocês, né, no que for necessário. E é isso, então eu agradeço a participação de todos vocês aqui na nossa reunião. E como eu disse, o link da gravação vai ficar disponível nesse mesmo link que vocês utilizaram para acessar a live aqui hoje, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado aí pela participação. Tem mais uma coisa aqui no chat, deixa eu ver se é... o Regis, antes de terminarmos. Quem já possui todos os graus cerimônias irá precisar realizar todas as provas e obter excelências nessas provas para passar este? Depende. Para você seguir para o próximo, você só precisa fazer a prova daquele que você parou, tá? Agora, se você quiser ter a excelência ou então conceder mais para frente, aí sim você tem que ir fazendo as provinhas só para obter a excelência, né, e poder conceder ou então para poder comprar depois a sua comendinha, tá? Agora sim, acho que a gente não tem mais nenhuma dúvida, né? Agradecer mais uma vez a participação de todos vocês e eu fico à disposição aí para o que vocês precisarem. Obrigado, gente. Boa noite e boa semana para todo mundo. Falou, irmão. Boa semana.